Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Muito obrigado por você estar estudando jornalismo e comunicação comigo. Se você está aí na luta das provas de comunicação, comunicação social, RP, PP, está estudando as teorias da comunicação, bem-vindo então a esse vídeo. Hoje nós vamos trabalhar 5 modos de estudar as teorias da comunicação. Que no final das contas, esses modos eles se complementam. Talvez você já esteja fazendo, talvez já faça parte dos seus estudos. Talvez uma ou outra possibilidade pode estar próxima do que você já vem trabalhando. O que que eu sugiro? A gente precisa pensar as teorias da comunicação como uma conversa. Uma conversa que vai crescendo, se desenvolvendo e que faz parte do nosso dia a dia, embora elas tenham sido pensadas dentro do contexto do século XX, a partir de 1910, ali a primeira metade do século XX, muitas teorias surgiram nesse primeiro contexto e depois elas foram evoluindo ali na segunda metade do século XX. Embora, então, a maioria das teorias se desenvolva no século XX, a gente precisa pensar, então, que elas fazem sentido com o nosso dia a dia, com os contextos que a gente trabalha dentro do jornalismo e da comunicação. Eu penso que cada teoria surge uma resposta a outra, porque é, a teoria hipodérmica, por exemplo, ela acreditava que o público era passivo. Aí já a teoria dos efeitos limitados, ela já discorda desse ponto de vista. O público não é passivo, ele é ativo, ele é influenciado por um líder de opinião, ele é influenciado por funções da mídia, ele é influenciado por temas, ele é influenciado por conceitos psicológicos, sociais, entende? Então, uma surge em resposta à outra. Uma pergunta também pode gerar outra. Porque se. E essa pergunta está muito dentro desse ponto da crítica. Porque se um autor, né, um sociólogo, um filósofo, pensando ali no contexto de criação e desenvolvimento das teorias, enquanto eles estão vendo aquela situação e dentro dos seus processos empíricos, eles entendem que não está funcionando e que não está fazendo sentido, eles geram uma crítica, então essa crítica precisa ser fundamentada. Aí essa crítica vai gerando uma outra teoria, um outro ponto de vista. Não quer dizer que uma esteja certa, uma esteja errada. Quer dizer que a gente precisa aprender como as teorias funcionam, o que os pensadores, né, trabalharam a partir desses conceitos e as informações relevantes para as nossas provas de comunicação social. Então, não é assim, estudar em profundidade, né? Inclusive, eu recomendo que você tenha alguns livros importantes. Uma outra hora eu faço dicas de livros aqui para você conhecer as teorias da comunicação, que você pode aprender em profundidade. Inclusive no meu material eu disponibilizo links para você ler os artigos, ler os livros, é, e ter assim, né, ir além das informações básicas. Mas a gente precisa saber algumas coisas que são essenciais para o nosso concurso. E essa é a ideia, para a gente ir direto ao ponto. Então, eu digo que estudar fora da ordem pode parecer que cada autor está falando de um assunto diferente. Isso é bem complicado, porque quando a gente não tem essa compreensão, isso aconteceu muito comigo, foi por isso que eu parei para olhar assim e colocar as teorias da comunicação na mesa, porque chegava uma prova, era teoria culturológica, chegava outra prova, a escola de Frankfurt, chegava outra prova, a teoria hipodérmica, chegava outra prova, é a teoria interacionalista lá da teoria do jornalismo, que eu nem sabia que existia. E aí isso ficou um pouco confuso para mim. Então eu precisei olhar para as teorias para entender o que estava acontecendo. Então foi a partir daí que eu entendi que existe uma ordem lógica, mas que também a gente consegue trabalhar por processos diferentes. Então, elas estão dialogando entre si, uma que vai muito dentro desses tópicos que eu já trouxe, enquanto uma surge de um contexto, outra vai surgindo de outro. E assim, isso vai acontecendo, né, também aqui dentro desse contexto do século XXI, a partir do que a gente está vivendo, do que estamos vivendo. É, não só dos meios de comunicação, mas o que a tecnologia tem nos influenciado, né? O jeito da gente pensar, o jeito da gente trabalhar, o jeito da gente viver. Então, a primeira coisa que eu sugiro, o primeiro modelo de estudo que eu sugiro é estudar por ordem cronológica. A rigor, assim, a partir de 1910, 1920, 30, 40, nesse sentido, a gente vai entender um de cada vez. Mas também daria para estudar por paradigmas. O que são os paradigmas? São modos de pensar. Então, às vezes, algumas teorias
vocês vão compreender que elas têm estruturas semelhantes. Ó, as semelhanças entre as teorias. Inclusive, as bancas fazem isso de pega-ratão com a gente, né? Porque traz esses pontos semelhantes e confundem a gente na hora do concurso. Outro ponto é por palavra-chave. Palavra-chave dá para a gente memorizar essas palavras de cada conceito e utilizar isso na hora da prova. Ah, agulha hipodérmica só pode ser da teoria hipodérmica. Injeção só pode ser da teoria hipodérmica, não dá para ser da escola de Frankfurt. Então, faz essas associações que poderia ser um jeito de estudar. Depois é por questões, né? O método clássico, que é você, aí no seu aplicativo de questões, enfim, no seu livro, o jeito que você faz as questões, é selecionar a palavra-chave, que seria teorias da comunicação, da sua banca, e entender como a sua banca pensa. E aí você aprende a partir disso. Eu acredito que estudar, independente do modelo que você estude, ou que você aprenda aqui hoje, questões têm que estar, assim, relacionado, entendeu? Por exemplo, vai estudar ordem cronológica, tem que fazer questões. Vai estudar por paradigma, fazer questões. Vai estudar por palavras-chave, fazer questões. Mas eu também já aprendi por questões. Tem muitos concurseiros que ensinam a gente a aprender por questões. Mas você já parou para pensar que às vezes você está ali repetindo, 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 repetindo a mesma questão e tá errando porque você não lembra se é certo ou errado, você não lembra o ano ou o autor, e não faz nenhum sentido na sua cabeça, que parece que isso nunca apareceu, você nunca viu esse assunto. Eu sou assim com matemática e lógica. É, que não interessa o que você marcar, que você não tá entendendo nada. Então, é possível estudar por questões e aprender? É possível, mas eu recomendo que a gente estruture uma base de estudos antes. E a partir dessa base a gente faça questões. Porque se a gente erra a questão, a gente precisa entender por que que errou. E se acerta, por que acertou? Foi chute? Foi compreensão? Foi domínio? Eu sei por que que as outras estão erradas. Então, esse ponto é que faz a gente evoluir ao longo do tempo. Então, se você fizer esse exercício a partir das questões, tá show de bola. E o método LEAD, que é o material que eu trabalho e que eu proponho. Primeiro, localizar. Vamos imaginar uma questão de concurso, tá? O que que a gente tem que fazer? Localizar qual é a teoria que está se tratando. Se ela quer o conceito, se ela quer a data, se ela quer o autor. O que que a questão está nos pedindo? Localizar a teoria. Depois é entender de que teoria está se falando, e a partir disso, a gente associa essa teoria às palavras-chave, e por isso que talvez essa ordem ela se relacione e faça sentido dentro do método LEAD, que pode ser um contexto que completa tudo isso. Aí a gente associa com as palavras-chave, porque as palavras-chave, embora algumas palavras-chave possam se repetir e ser semelhantes, tem determinadas palavras-chave que elas são específicas de cada teoria. A indústria cultural só pode ser da escola de Frankfurt, não vai ser do Folk Comunicação, não vai ser da teoria hipodérmica, não vai ser da escola de Palo Alto. Ah, mas elas se relacionam, tem um contexto. Sim, beleza. Mas quando falar de indústria cultural, é da escola de Frankfurt. Ponto final. Então aí a gente mata já a questão porque fez uma associação específica. E o domínio? O domínio entra questões. Tem que fazer questões. Por quê? Embora a gente saiba e conheça as teorias e estude a partir desses pontos, cada banca tem um jeito de abordar as teorias da comunicação. Ou elas vão usar muitos sinônimos, ou elas vão trabalhar com textos muito diferentes do que a gente está trabalhando dentro dos nossos estudos, ou elas vão pegar uma abordagem pouquíssimo trabalhada, que é um outro ponto de vista dentro das teorias. É, então, ou elas vão ser muito diretas, elas vão querer saber só um tipo de autor. Então, por isso precisa dominar as teorias a partir da sua banca também. É importante, tá bom? Porque às vezes é o seguinte, ó, a banca cobra, sei lá, ela cobra hipodérmica, funcionalista, ela cobra teoria da persuasão, hum, modelo de Laswell.
Esse é o estilo da Quadrix. Essas são as principais teorias cobradas pela Quadrix até agora nos concursos aplicados. E aí, por que que eu vou ficar estudando as outras teorias? Eu preciso dar um super gás nessas. Eu preciso dar um gás nessas para que, se cair essas específicas, eu saber. Ah, mas eu vou deixar de estudar as outras? Não, as outras eu vou revisar. Mas essas eu tenho que dominar, entende? Esses são os pontos específicos. É, a Fundatec não tem até tem, tá? Um padrão. Ela gosta de variar as teorias da comunicação, mas ao longo das provas ela troca os autores. O que se repete bastante na Fundatec é a Escola de Frankfurt, hum, Marshall McLuhan e Jordan Habermas, a Giro Comunicacional. Esses são os favoritos da Fundatec. Porque são os mais... São difíceis, assim, né? Não são tão corriqueiros. E, mas a Fundatec, a cada prova, ela troca um autor. Então, tem que dominar tudo. A Sebrasp, por exemplo, a Sebrasp, ela gosta muito das teorias do jornalismo. A IDECAN, para quem está estudando para a IDECAN, teorias do jornalismo. Tem que saber bastante a diferença ali entre newsmaking, gatekeeper, que se tu observar de um ponto, assim, correndo, ah, eu sei o que que é newsmaking, eu sei o que é gatekeeper. Beleza. Mas aí chega uma questão da EDECAN e traz umas palavras que a gente não tá entendendo, não consegue associar. Por isso tem que estar bem claro esses pontos. Inclusive, saber mais as teorias do jornalismo do que da comunicação especificamente para essas bancas. Pelo menos com base nas últimas provas, que são provas antigas que eu dei uma olhadinha. Beleza? Vamos seguir aqui, senão eu vou ficar 40 minutos falando, divagando. Ordem cronológica. A rigor, a rigor, a rigor. De 1910 a 40, teoria hipodérmica, escola de Chicago, na sequência, teoria funcionalista, escola de Frankfurt. Seguindo aqui, pegar o meu mouse. Teoria matemática da informação, às vezes se chama de teoria matemática, às vezes se chama de teoria da informação, às vezes teoria matemática da informação ali na década de 40. Desse mesmo contexto, perceba que na década de 40 tem várias teorias que surgem, né? Escola de Palo Alto, pesquisa em comunicação de massa, teoria das influências seletivas, modelo de Laswell. Por que que tem de 40 a 60, por exemplo, aqui na pesquisa de comunicação de massa? Porque foi o tempo que elas demoraram para se estabelecer, né? Porque uma teoria ela não surge do nada. Tem um período, né? Um período de estudo, um período de trabalho para que isso aconteça. Então, especificamente, assim, dentro desse período de pesquisa. Seguindo, ali na década de 50, 60, McLuhan e a escola canadense. Pode ser que se chame de escola canadense, pode ser que se chame de teorias tecnológicas, midiológicas, que é da mídia, mas McLuhan marca um pouco ali esse contexto da escola canadense na década de 50 e 60. Porque começa em 50, se consolida em 60. Estudos culturais de 60 a 90. Pouca comunicação, década de 60. Quando foi? 62. Hipótese dos usos e gratificações, né, ali de 70 a 80. A mesma coisa vai acontecer com a teoria da persuasão, na década de 40, né, que está fora da ordem. A teoria culturológica, 60. A escola francesa, 70, que vai dialogar com os estudos culturais, que vai dialogar ali com as escolas. 60, 70, Newsmaking, teoria do jornalismo. Agenda 7, teoria do jornalismo, mas também teoria da comunicação. Na década de 70, Espiral do Silêncio, também na década de 70, da Nicole Newman. Então, em tese, assim, num contexto a rigor, poderíamos trabalhar com esse modo de pensar a partir do temporal, linha do tempo. Mas também tem uma outra opção, que seria por paradigmas. Só voltando aqui rapidinho, o que que eu percebo na ordem cronológica? Você pode começar pela teoria hipodérmica, é impossível começar por outra teoria, só tem que começar por essa, que essa é uma das primeiras, né? Até a primeira. É, você vai olhar cada teoria e fazer questão. Escola de Chicago, entender o que que é, fazer questão. Teoria funcionalista, fazer questão. E assim por diante. Mas te dá um contexto de tempo, por exemplo. Ah, vai começar a questão falando ali.
Uma teoria que surgiu no início do século XX. Qual que surgiu no início do século XX? Todas essas. Então, para a gente se situar quando se fala, é uma teoria que ficou marcada na década de 60 do Brasil, folk comunicação. Porque aí folk comunicação não foi no início do século, nem no final do século. Foi lá na década de 60. Nos dá, assim, um contexto temporal para interpretar na hora da prova, tá? É isso. Dois, por paradigmas. O que são paradigmas? São modos de pensar. Então, naquele momento da teoria hipodérmica, se pensava nos efeitos, que não especificamente essa palavra-chave seja dos efeitos, né? Mas seria um contexto de que a teoria hipodérmica acreditava que o povo era passivo, que as mensagens eram injetadas na população ali da propaganda na década de 40, no contexto da Primeira Guerra Mundial, no século XX nos Estados Unidos, as pessoas aceitavam pacificamente como se fosse um vírus, né? Uma vacina que injeta em você e você absorve aquilo. E não funcionava dessa forma. Então, era um paradigma behaviorista, que é o estímulo-resposta, de que todo estímulo tinha uma resposta imediata. E aí era um modo de pensar. Então, paradigma é um modo de pensar. Então, eu separei esse segundo módulo por paradigmas. E aí, então, o paradigma dos efeitos iria é, compreender a teoria hipodérmica, a teoria da persuasão, as influências seletivas, agenda setting, espiral de silêncio. Porque vai trabalhar com os efeitos de que os meios de comunicação de massa, eles possuem determinados efeitos na sociedade. A sociedade reage a esses efeitos a partir dos meios de comunicação de massa, a partir da comunicação. Mais ou menos isso. Aí, um outro paradigma seria o funcionalista, que vai chegar com o modelo de Laszlo, o 48, o funcionalismo, que também é do Laszlo, Harold Laszlo, usos e gratificações, porque a partir dessas funções, a população, ela se beneficia a partir dos meios, principalmente dos usos e gratificações. Elas se sentem beneficiadas com determinada forma e elas buscam esses meios a partir desses desejos, assim, mais ou menos explicando. Então, seria uma forma de juntar ali as comunicações dentro desse ponto. Um outro ponto seria estudar um paradigma crítico, que aí vai falar das escolas, a escola de Frankfurt, a teoria culturológica, os estudos culturais. Por quê? Porque isso aqui não pode ser funcionalista, só pode ser crítico. Isso aqui não pode ser marcado pelo paradigma de funções, midiológico, só pode ser crítico, porque essas fazem parte da teoria crítica, entende? Por isso eles se organizam aqui dentro desse contexto. A mesma coisa vai acontecer com o interacional. Essas escolas específicas, elas vão trabalhar, essas teorias, elas vão trabalhar dentro a partir dessas concepções. A escola francesa, ela dialoga com os estudos culturais, verdade, mas tem esses pensamentos que podem ser divergentes em alguns momentos. Por isso que na hora da prova a gente precisa estar o quê? Dominando esses pontos. Se você já tem um conhecimento, já consegue separar a partir desses blocos. Se não tem, aí você tem que encontrar, primeiro é conhecer cada uma delas, claro, e depois separar da forma que você achar interessante. O tecnológico é a teoria matemática da informação, que vai trabalhar aqui com aqueles processos de cálculo, e o McLuhan. O McLuhan é, e a escola canadense, né? Ele que trabalha com a teoria mediológica, tecnológica, com o meio, a mensagem, né? A tecnologia, os meios são extensões do homem, aqueles contextos ali de McLuhan, tá bem? Terceiro modo de você estudar as teorias da comunicação é por palavra-chave. Perceba que a gente trabalhou com a linha do tempo para você entender em que ponto está as teorias, em que ponto do tempo. Depois a gente olhou os paradigmas, que é onde elas estão organizadas, dentro das suas casas, digamos, de compreensão. E agora por palavra-chave. Por quê? Porque eu acredito muito nesse contexto de palavra-chave, e as palavras-chave estão dentro do método LEAD, que vai fazer meio que um complemento de tudo isso aqui. É, Porque é assim que vai aparecer nas provas. Quando a teoria hipodérmica falar sobre manipulação, é, é uma palavra que pode estar associada à teoria hipodérmica. Quer dizer especificamente que só a teoria hipodérmica trabalha com manipulação? Não quer dizer.
pode estar associada a outra perspectiva. Não tem problema, desde que faça sentido e que realmente seja direcionado a isso. Aí, mas efeitos imediatos é uma característica da teoria hipodérmica. A teoria da persuasão não tem efeitos imediatos, porque ela vai trabalhar com outros conceitos, diferenças individuais, vem da psicologia, a motivação, a própria persuasão, é diferente da hipodérmica. Por isso que as palavras-chave elas fazem sentido quando a questão traz aquele bloco enorme de texto e ela vai grifando essas palavras-chave, que vão te levar para a teoria específica. As teorias da influência seletiva, aqui vai fazer o contraponto da teoria hipodérmica. Porque enquanto a teoria hipodérmica tem esses efeitos imediatos no público, a teoria das influências seletivas, desses efeitos limitados, vai ter efeitos limitados. Porque vai passar por processos seletivos de filtros para que a informação chegue no receptor. Então é importante, né, entender que o líder de opinião não está no hipodérmico, não está na persuasão. Por isso as palavras-chave, no meu ponto de vista, são super importantes, principalmente para a prática de questão de concurso. Funcionalismo vai trabalhar com o quê? Com as funções, com a vigilância, com a correlação, transmissão cultural, entretenimento. Agenda 7 vai trabalhar sempre que falar de agenda 7 vai aparecer agenda, temas, prioridades, sobre o que pensar. Saliência é até uma palavra que não vai aparecer muito, mas enfim, trouxe aqui. Mas temas e agendas sobre o que pensar vai aparecer. Com certeza vai aparecer. Então, agenda e temas não tá no funcionalismo. Agenda e temas não tá no espiral de silêncio. Se tiver, é porque tá errado. E aí tá errado. Espiral de silêncio é medo, isolamento, opinião pública, silêncio, maioria. É assim. Então, as palavras-chave, elas podem te ajudar na hora de compreender de qual teoria está se falando. Newsmaking, rotinas produtivas, critério de noticiabilidade. Falou em critério de noticiabilidade? Com certeza, newsmaking. Eu nem sei por que tá gatekeeper aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês enxergarem de onde eu tô falando. Eu nem sei por que eu botei gatekeeper aqui, mas gatekeeper, ela é uma evolução. O Newsmaker, na verdade, é uma evolução do Gatekeeper, né? Mas o Gatekeeper vai fazer tá, aqui era para ficar negrito, agora eu entendi. O Gatekeeper vai trabalhar com essa construção da notícia e a seleção, o Newsmaker vai trabalhar com as rotinas produtivas e os critérios de noticiabilidade. Então, se falar em critérios, está falando do Newsmaker, se falar em construção de notícia, está falando do Gatekeeper. Falar de seleção, de filtro, de guardião da notícia, é Gatekeeper. Então, ao longo do tempo, a gente já vai fazendo essas associações que são características e específicas de cada uma das escolas, de cada uma das tecnologias. Quando falar de indústria cultural, só pode ser a escola de Frankfurt. Não é o McLuhan que desenvolveu a indústria cultural. Não é o McLuhan que desenvolveu, sei lá, a indústria cultural nesse contexto de mercadoria. Não foi. É a escola de Frankfurt. É essa escola que faz essa crítica. E aí na escola de Frankfurt lá é onde surgiu a aldeia global? Não é. É onde surgiu os meios quentes, os meios frios? Não é. É o McLuhan. É na hipodérmica que trabalha com os meios quentes, meios frios? Não, é o McLuhan. Então, percebam que tem características que são específicas de cada uma delas, e a banca vai tentar nos enganar, né, a partir desses conceitos específicos. A mesma coisa com foco em comunicação, que vai trabalhar com Luiz Beltrão, com o líder foco em comunicação popular, folclore, cultura popular, são específicas dessa teoria. Estudos culturais é a mesma coisa. Inclusive, faltou estudos de gênero, né, que é bem presente dentro dos estudos culturais, que quando as teorias começaram a olhar ali para a presença feminina dentro esses impactos, né, da presença feminina ou da ausência feminina também a partir desses meios de comunicação de massa. A teoria matemática, que aqui, olha só, percebam, aqui está a teoria matemática, mas a palavra informação, que ela pode ser teoria matemática, pode ser teoria da informação, também tá. Canal, ruído, emissor, receptor, codificação, decodificação. Esse aqui é o clichê, porque esse aqui é o sistema de comunicação defendido pela teoria matemática. É a partir disso. Quando começar a falar em canal, ruído, emissor, receptor, codificação, decodificação, é da teoria matemática. Às vezes a banca vão querer saber o que que isso faz, o que que isso tem relação com isso, por que que isso está aqui, qual que é a ordem correta, que aqui está fora da ordem, qual que é a ordem correta. Então,
Tudo isso se relaciona com essa teoria. Então, quando eu trouxe ali uma questão falando de codificação, decodificação, não é dos estudos culturais, é da teoria matemática. Por isso que as palavras-chave, no meu ponto de vista, fazem sentido quando a gente estuda. O método 4 é o por questões, que seria você aprender a partir de questões, como eu expliquei lá no início, e o método LEAD é a partir das 5 questões, as 5 perguntas do LEAD jornalístico que eu adaptei para a gente saber. O primeiro modelo ali na linha do tempo foi os anos, então é quando. O segundo modelo foi os paradigmas, que é o que ou como. O terceiro, por palavras-chave, é o porquê também. E agora a gente junta tudo. Por questões não tem um dos pontos do lead, mas a gente junta tudo. Inclusive, eu recomendo que você baixe o lead das teorias da comunicação. Isso é gratuito, tá? Tem 3 teorias explicadas a partir dessa linha do tempo para você estudar as teorias da comunicação. Gratuito, o link está aqui, é só você baixar. Aí o método LEAD é o quê? O que que eu proponho? Ah, não quer dizer que seja o melhor jeito. Não, mas eu proponho um contexto em que eu agrupo esses modos de estudar dentro de uma forma só. Então a gente vai passar por todos esses pontos. Porque é primeiro localizar de qual teoria está na linha do tempo, depois é entender essa teoria, o seu contexto histórico, depois é associar esses autores às palavras-chave, como eu trouxe para vocês, porque cada um tem uma determinada característica. Depois é dominar com questões de todas as formas, com questões. Porque, às vezes, determinada banca constrói outras palavras-chave a respeito dessa teoria. E aí, quando você entender essas palavras-chave, fica mais fácil na hora de resolver. Porque é só isso que a gente precisa. Marcar o certo. É só isso. Eu sempre brinco que é só marcar o certo, e marcar o certo é o mais difícil de fazer, né? Mas entendendo as palavras-chave que a banca utiliza a partir dos conceitos que a gente já estudou, feito, matou. Tá? Um exemplo aqui sobre o lead da teoria hipodérmica. O que que a gente precisa responder a partir disso? O que é a teoria? Quem desenvolveu essa teoria? Quando essa teoria aconteceu? Onde que essa teoria ocorreu? E por que essa teoria foi criada, foi desenvolvida? 2, 4, 5. Tem as 5, mas às vezes não responde as 5 perguntas. Responde 3, 2. É obrigatório responder 5? Não. Só que a gente precisa pelo menos fazer essas associações para que na hora da prova a gente não se atrapalhe. Então, o que que é a teoria hipodérmica? Uma alusão, uma agulha que injeta uma substância diretamente sobre a pele. A mensagem é injetada no público que aceita de forma passiva e imediata, sem questionar. Palavra-chave, imediata, a mensagem injetada, tal. Quem é que desenvolveu? O estadunidense Harold Laswell. É isso que a gente precisa saber. Quando falar de opinião pública, que às vezes ele aparece, é o Walter Lippmann. Beleza? Quando que aconteceu? Na década de 20 e 30, mas se consolidou na década de 40. Vai aparecer 20 e 30? Pode aparecer década de 40. Onde que ocorreu? Nos Estados Unidos. É, por quê? Para explicar os efeitos da propaganda entre as duas grandes guerras no início do século XX. É só isso, tá bom? E aí vai chegando na prova, você vai conseguir fazer essas associações. Sem precisar decorar todos, sem precisar memorizar todos os autores, sem precisar fazer, compreender tudo, sem, sabe? Para ficar mais fácil, porque as teorias da comunicação é só um pontinho do edital, só um ponto. E é só um ponto que parece um edital todo, né? De tão complexo que é. Se você quer encurtar caminho, tá aí as teorias da comunicação para concurso público, com 20 teorias, que são essas que eu trabalhei aqui, que vai trazer é, o lead delas, uma explicação breve sobre o que elas são, o lead, a trazer exemplos de como as bancas cobram isso, quais são as palavras-chave que as bancas utilizam para entender a teoria hipodérmica, as bancas de todo o país, tá? E referências para você ir além do lead. Porque se for necessário, não compreendi, isso aqui não tá, é um material teórico, tá? É leitura. O que que eu aconselho? Pega uma teoria, estuda, entende, faz questão. Estuda, entende, faz questão. Vou ver as 20 teorias? Pega as principais da sua banca. Pega as que você não conhece, as que você tem mais dificuldade. Foca nessas, foca nessas.
Ahn, ainda não entendi, não consegui entender. Então, lê o artigo. Ainda não consegui entender, lê o livro, que em algum momento vai brilhar nessa. Ah, isso que entendi. Ah, era sobre isso que eu tava falando, entendeu? Então, tá. É isso. Muito obrigada, tá bom? Bons estudos para você. O link aqui das teorias da comunicação, tanto o material grátis quanto esse aqui, que é o completo, guia definitivo, estão aqui nas referências, na descrição do vídeo. As referências é lá na bibliografia, nos estudos de teóricos, tá? Daqui aqui embaixo, beleza? Então, muito obrigada aí e siga a gente nas redes sociais. Grande abraço!